gratidão, a bênção do convite, a alegria de estarmos aqui reunidos em torno de um tema tão bonito, de um livro que é tão importante, né? De mais um presente de Chico para as nossas vidas, né? E eu estou realmente muito satisfeita de nós podermos estar voltando a esses movimentos que nós fazíamos há um tempo atrás, que sempre nos fizeram tão bem estarmos juntos, nos abraçarmos, alimentarmos os nossos espíritos, né? Alimentarmos as nossas consciências, promovermos esperança. Que Deus, a espiritualidade aqui presente, possa nos abençoar e que possamos tirar dos instantes da tarde de hoje esclarecimentos e motivações para seguirmos os nossos caminhos da melhor forma possível, sem oferecer resistência, mas com muita resiliência e com muita resignação, que é o tema do nosso estudo de agora, né? Então eu gostaria de começar trazendo a etimologia dessas palavras, que são do latim, né? Então, resiliência tem o sufixo ré e quer dizer um retorno, um refazer, um salto no anterior. Dentro da física, esse conceito ele é voltado para os materiais que são submetidos a uma provação, a uma pressão e têm a capacidade de voltar ao seu estado originário. Nós vamos ver o ouro com essa propriedade, o aço tem essa propriedade, eles vão ao fogo, eles são submetidos a altíssimas temperaturas, eles são deformados, mas em seguida a gente pode de novo aquecer e eles voltam exatamente à barra que era. Então eles têm essa capacidade de aguentar a pressão, de aguentar a alta temperatura e retornar ao que era, sem nenhum tipo de prejuízo. Então nós começamos por essa palavra, resignação. E o que seria a resiliência? Também é do latim. E ela quer dizer também uma ré, com o mesmo prefixo, mas ela traz um sentido diferente, que é trocar o título, substituir o nome, ressignificar. Esse termo ressignificar vem da psicologia, mas no nosso caso, para o estudo que nos convém fazer agora à tarde, é não ter tanta certeza dos nomes que damos. Por exemplo, será que tudo é dor? Será que tudo é sofrimento? Será que tudo é difícil? Pode até ser enquanto a gente olha com os olhos da matéria, enquanto humanos. Mas se nós nos lembrarmos por um instante que somos espíritos, aquilo que constitui uma dificuldade, uma provação, uma tristeza, é temporário, é fugidio, é transitório, foi planejado e será para o nosso bem. Então muda o sentido, muda a palavra, muda a classificação. Por isso que eu atento agora para o fato de nós estarmos flexíveis quanto à nossa colocação de rótulos. Nós temos pouco conhecimento para dar nome às coisas. Nós temos poucas condições de classificar as coisas. E principalmente, por favor, ouçam bem isso. Nós estamos cheios de certezas, mas no segundo degrau evolutivo, espíritos em construção e ainda na prova e na expiação, o que nós temos são pontos de vista. Quem tem certeza é um espírito crístico perfeito como Jesus, que conhece a verdade, por isso ele intitula Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Nós estamos tentando entender, nós estamos tentando dar conta, e tem hora que eu tenho um ponto de vista, mas se eu mudar de ângulo eu já tenho outro. Então, não ter certeza, e diante de uma discussão, diante de uma problemática, diante de um convite da vida, a gente olha, o que é isso? Porque a gente tem uma facilidade de bater o olho e falar que está difícil, é impossível, isso é um mal. Será? Será que não é só o meu ponto de vista? Será que se eu não fizer uma prece e voltar a olhar para a mesma coisa, ela não muda? Será que se eu não ganhar um abraço e olhar para a mesma questão, ela não muda? Será que se alguém gritar comigo e eu refletir de novo sobre o mesmo ponto, ele não muda? O que eu quero dizer? Que nós somos instáveis, que nós estamos tentando ter equilíbrio, mas a nossa instabilidade, a nossa ignorância, porque ainda estamos em construção, não nos dá a condição de termos certeza de nada. Ok?
Agora, voltando para a questão da nossa vida enquanto espíritos na terra. Eu achei tão bacana esse estudo, porque a hora que eu fui para o capítulo 9, que é muito significativo para mim, qual que não é, né, gente? Todos os capítulos do Evangelho constituem bênçãos na nossa vida. Parece que tudo se encaixa quando a gente tem a boa vontade de buscar e os Espíritos estão ali justamente para ajudar. Então, no capítulo 9, me chamou muita atenção que no item 7 nós temos a paciência. E no item 8, obediência e resignação. Então, primeiro, paciência. Depois a gente obedece e resigna. Por que a paciência é pressuposto para quem quer resignar? Porque é uma ciência de acalmar. Nós estamos nos perturbando com muita facilidade. Mas foi Jesus que em João deixou muito claro: eu vos dou a minha paz. É o maior presente que ele podia ter dado para nós. Ainda não temos a nossa paz. A paz que nós construímos. Mas nós temos a dele, porque ele nos deu de presente. Então é acreditar nessa paz que é soberana, que é perfeita, que está ao nosso dispor, que a gente pode se entregar e pedir ajuda. Por isso que a prece é ferramenta de resignado e de resiliente, porque ela nos liga com aqueles que podem, nas situações em que a gente não consegue ainda. Usando da paz do Senhor, nós conseguimos ler a paciência com muita tranquilidade e discernimento. E no primeiro parágrafo é tão claro, porque em prova e expiação a gente entende bem de dor e de sofrimento, porque tudo nos fere, tudo nos incomoda, nós somos muito frágeis. Foi o que Jesus disse para Pedro, depois que ele, envergonhado, detectou que o havia negado por 3 vezes. Pedro, não é por maldade, vocês são frágeis. E essa fragilidade deixa a paciência muito clara. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofredes, mas bendizei o Deus Todo-Poderoso, que resolveu vos provar. Então, se a dor é uma bênção, como podemos lidar com essa bênção? Mais adiante, na mesma descrição, né, o Espírito ainda traz: o fardo parece menos pesado quando se olha do alto do que quando se curva a fronte para o chão. O que ele pede para a gente fazer? Mudar o ponto de vista, né? Porque ele fala: se você estiver olhando de baixo e curvar a fronte para o chão, você vai focar no problema, vai deixar de levantar a cabeça e procurar a solução. E o Espírito ainda sugere: olha para o alto, porque aí eu volto para a condição de quem eu sou, eu retorno à minha origem, porque eu sou um Espírito e eu literalmente venho do alto, venho dos altos planos, e aí eu enxergo o que está acontecendo aqui embaixo como uma questão menor, transitória e passageira. E no capítulo 2 de O Evangelho, nós vamos ver o ponto de vista lá no item 5, deixando muito claro o quanto é importante a gente saber apreciar esse ponto de vista. Porque se realmente eu enxergo que eu sou um espírito, que eu tenho a eternidade para viver, que eu sou imortal, que isso aqui é só mais uma temporada na Terra, uma fase onde eu vou encontrar aspectos, olha a palavra fase, físicos, afetivos, sociais e econômicos. Então, nessa fase que eu encontro na minha encarnação, eu estou tendo justamente o que eu preciso para a minha evolução. Então, aquilo que vem a me doer é aquilo que eu preciso vencer. E não é no mundo, é em mim, é no meu mundo íntimo. Por isso, resignação e resiliência, que significa dar uma ré. O que significa essa ré para quem está indo para o mundo lá fora? Quando você engata a primeira, a segunda e a terceira, você continua indo. Mas a hora que sugere, dê uma ré, você volta. Volta para quê? Volta para si. E ao voltar para si, você consegue entender que para vencer o mundo, primeiro eu venço o meu mundo, as minhas ideias, aquilo que me trava, aquilo que faz com que o meu ponto de vista seja algo pesado demais. E quando a gente enxerga que está tudo certo, que essa fase, por mais dolorosa que seja, ela vai passar, porque Deus é Pai, é poderoso,
é bom, é justo e é muito maior do que a nossa pouca inteligência pode entender, eu me entrego nas mãos dele, como fez Paulo, como sempre fez Estevão, como fez Abigail, como fez Ananias, como fez Madalena, como fez todos os cristãos desse livro magnífico que vocês estão estudando hoje à tarde. Então, aqueles espíritos, todos eles, são resignados e são resilientes. Como que eles aprenderam a fazer isso, Alessandra? Vivendo. Porque resignação e resiliência são habilidades. E habilidades nós desenvolvemos, querendo desenvolver e enxergando as coisas de um outro lugar. Ah, gente, como a gente se transforma depois de uma prova. Como a gente cresce depois de uma expiação. Porque são nessas horas em que a gente dá ré, entra, e a gente estabelece uma lealdade com o Pai. Uma fidelidade com essa verdade que fala mais alto para nós. Nestes momentos nós temos instantes de intimidade com Deus. E é justamente o que nos falta. Intimidade com Deus. Como que se constrói isso? A partir do momento em que você sente que isso é de fato muito importante para você. Porque sem Deus a gente não é nada. E infelizmente, alguns de nós ainda tememos Deus. A gente espera que Ele vai nos castigar, que Ele está nos vigiando, que nós vamos ter uma colheita difícil porque Ele é ruim. Essas características são humanas, não são divinas. Quem somos nós para falar o que Deus pensa ou o que Ele vai fazer? O que conhecemos da misericórdia e do amor divino? Se nós ainda aqui na Terra estamos tateando esses dois conceitos. O que é amor? O que é misericórdia? Agora imagina o que é isso para Deus, para Jesus. Não é à toa que Ele vem e fala, eu não vim destruir a lei, mas eu vim dar-lhe cumprimento. Mas olha para a lei sem a dureza dos vossos corações. Então o que Jesus fala? Põe sentimento. Põe sentimento. Em cada coisa que você ouve, em cada coisa que você toca, põe sentimento. Nós, das casas espíritas, nós das famílias, nós das cidades, nós do Brasil, nós da terra, precisamos mais do que nunca prestar atenção no sentimento. Eu cheguei nessa casa hoje, vi os buganvílias lá fora, tanta árvore, tanto verde, achei encantadora, a pai do lado, né? Falei, meu Deus, que rede linda, que coisa bacana, tá tudo tão conectado, é tudo tão bem feito, é tudo tão perfeito. E aí a gente sente uma coisa diferente. Se você presta atenção no que você sente, você fala, opa, tem alguma coisa mudando em mim, eu vou acompanhar. Por que não? Não vou resistir. Aí dá vontade de rir, dá vontade de chorar. Não vou resistir. Para que resistir? Porque a gente quer provar que é forte. Ainda não. Né? Então, quando Emmanuel traz essa obra por Chico, é justamente no momento, está claro lá no prefácio, não precisa nem ler a obra, lê só o prefácio, no momento em que as religiões estavam mornas. O morno não é o ideal. Ou esfria, ou aquece. E depois de uma pandemia, como estamos? Mornos, quentes ou gelados? Talvez não seja por um acaso o tempo. Talvez seja mesmo a hora da gente voltar a esse resgate da construção do espírito que passa por todo um processo de prova e de expiação, aprende a resiliência e a resignação para dar um novo sentido para a vida e ascender para o plano espiritual. Porque nós temos uma luz, mas ela precisa ser trabalhada. Nós somos uma chama, nós temos muita fé, nós somos filhos de Deus, mas a gente precisa começar a acreditar nisso efetivamente. E por que é importante sentir primeiro? O que é diferente dos médiuns da casa quando eles prestam atenção no sentimento para depois entrar para a sala de passe para dar os passos. Porque aí a hora de eu falar, não vou entrar. Ou, hoje eu vou entrar. Porque tem uma coisa em mim. É diferente antes de começar a picar a verdura da sopa, você sentir o seu coração. Sentir a sua vibração. Sentir a casa. Sente primeiro, porque a hora que você for pegar na faca e nos legumes, você vai passar o que você está sentindo.
Por que vocês acham que as roupas de Paulo eram roubadas por alguns? Porque quando pegava a roupa dele e jogava em cima de alguém que estava doente, ele se curava. O que ele tinha ficava nas roupas. E Pedro, que quando passava ia curando todo mundo só de passar. Por que eles tinham isso? Porque eles sentiam tanto Jesus que realmente faz sentido a frase de Paulo: não sou eu mais quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Então as roupas eram modificadas. Presta atenção no que você sente, porque é o que de mais sério nós temos, é o sentimento. Lembra do diálogo de Jesus com Hanã? Galileu, o que fazes aqui? Passo pela cidade em busca da fundação do reino de Deus. Conta com o príncipe para te ajudar nessa empreitada? Virão auxílio de toda parte. E você vai fazer com que restos barro? Não. Com o sentimento, o mármore do sentimento e o cisel da boa vontade. Então, o que são as ferramentas mais importantes do Espírito? Jesus deixou claro: o sentimento e a boa vontade. Se nós tivermos um sentimento puro, uma fé fervorosa, aquilo que você se emociona e você se deixa levar, você é capaz. Quem te impede é você. Quem te libera é você. E o que muda? Baixar a resistência. Que resistência o cego Bartolomeu teve quando buscou Jesus e encostou nele? Mestre, Galileu, onde o senhor está? E ele falou: eu estou aqui, venha. Que resistência a hemorroíça ofereceu para tocar na horta do manto dele? Ela, doente, vencendo todos os preconceitos sociais, se arrastou até ele e tocou. Ela não resistiu, ela se entregou ao que ela sentia, e ela sentia que tocando nele ela ia se curar. É a fé dela, é o sentimento dela que levou ela para a via pública, que fez ela entrar no meio da multidão, que enfrentou todos os medos, porque ela acreditava que ela ia ser curada se ela chegasse perto dele. E aí eu pergunto para vocês: a gente quer chegar perto dele? O caminho é tão simples, porque ele também ensinou: toda vez que fizer ao menor dos pequeninos, estarei fazendo a mim. Então, se nós fizermos a quem quer que seja, ele chega perto, ele sabe, ele sente, ele consente, ele ajuda. E ele ajuda a gente a se desenvolver. Então, dentro desses dois termos, resiliência e resignação, nós vamos entender que é preciso viver cada experiência para desenvolver essas habilidades, como todas as outras, inclusive a paciência, a obediência, que é o consentimento da razão, a resignação, que é o consentimento do coração. E lá no capítulo 9, no item 8, quando está se falando da obediência e da resignação, tem uma frase muito bacana do Espírito que vai dizer o seguinte, se eu não me engano, esse texto é de Lázaro. Ele fala o seguinte: a resiliência e a resignação carregam o fardo das provas que a revolta deixa cair. Então, quando você nega, quando você questiona, quando você acha ruim, quando você blasfema, quando você reclama, você está revoltado, você está resistindo, você não aceitou. E se você está nessa posição, você vai sofrer muito mais, porque você afasta a ajuda, inclusive a de Deus. O fardo que a revolta deixa cair. E por que existe revolta? Porque nós resistimos. Porque nós achamos que nós sabemos o que é certo para nós, inclusive nas nossas preces. Quantas coisas a gente pede para Deus, tendo certeza que é o melhor para nós. Ah, Senhor, eu queria tanto que desse certo esse negócio, mas o seu benfeitor do lado está: Senhor, por favor, não. Se esse negócio fluir, ela vai de novo se comprometer. Ela não sabe com quem ela está negociando. Ela não prestou atenção nas intenções escusas. Ela está vivendo por vaidade. É volúpia, é materialismo, é a visão para fora. Senhor, ela não tem a visão de dentro. Nós não sabemos o que é melhor para nós. Mas a gente sabe que o prelúdio de cura é a aceitação do processo de adoecimento. O que é prelúdio? É passo. Então, para eu me curar, para aquele processo ser
eu tenho que entender que não é um castigo, é uma bênção. Por isso a paciência traz claramente que é uma bênção. Pensa quando a gente voltar para casa com os nossos familiares que estão nos aguardando e nos fortalecendo há tanto tempo, tendo o projeto reencarnatório ali e a gente entender que deu certo, que a gente fez exatamente o programado, que a gente conseguiu. A liberdade que isso deve trazer, a alegria interna que a gente deve sentir, porque o que nos faz ficarmos isolados, nos açoitarmos, nos punirmos, nos dividirmos, nos enfraquecermos, é justamente porque a nossa consciência fala de nós, porque a lei de Deus está nela e não há como não ouvi-la. Porque a gente está dormindo, ela está acordada, a gente está sonhando, ela está trazendo as imagens, a gente está falando, a gente altera as palavras. A consciência é um tribunal que funciona 24 horas por dia. Por isso mesmo a gente deveria ser paciente com os nossos processos, resiliente com as nossas necessidades e obedientes com essa lei. Porque uma coisa é certa, meus irmãos, todas as vezes que a gente se afasta da lei, a gente se põe para sofrer. Porque a gente passa a dever. E a condição de um devedor, ela é triste. Ela é difícil. Então, por que sofremos? Porque nos afastamos da lei. E o que não tem justificativa agora? Tem outrora. Capítulo 5. Bem-aventurados os que choram. E aí nós vamos ver as necessidades que fazem o nosso sofrimento vir à tona. Principalmente quando nós vamos ler os tormentos. Muitos deles voluntários. Porque uma pessoa desorganizada, ela sofre. Uma pessoa que deseja o mal, ela sofre. Uma pessoa que gasta demais, ela sofre. Uma pessoa que não tem disciplina, ela sofre. Mas isso não foi planejado de lá para cá. Isso ela conseguiu ao chegar aqui. Então, a gente tem que entender que a avareza, o ciúme, a cobiça, a vaidade, são paixões, o corcel sem cabresto, que nos fazem sofrer. E isso não foi planejado. Isso é voluntário. Nós buscamos, nós trazemos para cada um de nós. Nós sustentamos isso. Então, no livro dos Espíritos está claro, a vontade é a única que direciona a força da paixão. E a paixão é um excesso. E a gente sempre fala, né? Sou apaixonada com a minha casa, sou apaixonada com o meu trabalho. A gente precisa tomar cuidado com o que fala, tudo é transitório. E esse termo apaixonada quer dizer exatamente o quê? Né? Então, quando a gente entende que a vontade direciona a moralidade do espírito, impede que ele mergulhe nesse lodaçal de experiências apaixonantes, transitórias e muito complicadas, a gente vai entender que basta realmente um pouco de boa vontade, mas isso tem nos faltado. E ninguém vai fazer isso por nós, porque a nossa evolução compete a nós. E quando você lê um livro desse, você entende que a boa vontade é a boa messa para todos os processos. Porque como Estevão fala lá no início do livro, ele nunca ergueu o braço da justiça. Quando o pai incendeia a fazenda dos romanos, ele ajuda a apagar o fogo. Quando o pai morre diante dele, ele ora a prece dos aflitos. Quando a irmã se distancia e ele nem sabe para onde ela vai, ele silencia e crê. Quando ele é condenado às galés, que era uma prova muito pior do que morrer, porque era um trabalho escravo sem cessar, ele diz, todo trabalho é de Deus. Quando ele vai acudir o doente do navio e pega a doença, e por isso mesmo consegue a liberdade, porque estava infectado, ele vai parar na casa do caminho. Quando ele chega na casa do caminho e delira, Pedro parava o que estava fazendo e sentava do lado dele para escutar o que ele falava no delírio. Pensa Pedro sentado na sua cabeceira. Um homem tão ocupado, que cuidava de tantas coisas, ele sentava para escutar Estevão, no delírio dele. Aonde estava aquele espírito crístico que não tinha conhecido Cristo? Ele não precisou ver Jesus para amá-lo, para lidar com a verdade, para ser resignado. Gente, Estevão tem um coração que naquela época já era incomparável. Pensa o que significa essa expressão. Nunca levantar o braço da justiça. E a gente quer ser justo, né?
A gente tem uma mania de dizer, mas isso não é justo. O que você sabe de justiça, criatura? Você só tem um ponto de vista. Silencia. Olhe os nossos tribunais, os nossos, todos, né? Juízes, promotores, advogados. Nossos filhos são advogados. Nossos filhos são assassinos. Nossos filhos são ladrões. Não é melhor confiar na justiça divina? Não é melhor confiar no amor de Deus que sabe de todas as coisas e vai colocar tudo em seu devido lugar? A justiça da terra também não seria uma prova e uma expressão. Então, olhando para essa questão de Estevão, que o tempo todo, na maior tranquilidade do mundo, foi resignado e resiliente, a gente vai entender por que ele morre sendo apedrejado. E ali nos últimos suspiros, quando Abigail chega e fala, meu irmão, e ele reconhece a irmã feliz demais, o que ele fala? Quem vai tomar conta de você? Ele está morrendo de dor, ele está todo ferido, ele não pensa nele. Olha o que é isso, gente. Olha o que é esse exemplo. E ele fala, minha irmã, quem vai tomar conta de você? E ela fala, meu noivo. É esse que te condenou. Ele falou, mas que maravilha. Ele não conhece Jesus, só conhece Moisés e é fiel. Imagina quando ele conhecer Jesus. Olha a visão desse espírito, olha o ponto de vista desse espírito. Olha como ele está lá no alto enxergando as coisas aqui no baixo, praticamente resolvidas. Ele não turva o coração, ele não perde a vibração, ele não titubeia na fé, ele não abre mão da companhia do Cristo. Ele abre mão de tudo, da vida, da família, da irmã, do corpo, mas ele não abre a mão de estar com Jesus. É uma escolha, é uma vontade muito firme. E com base nessa vontade, nada tira ele do que ele quer. Fala a verdade, quando você quer uma coisa, quem muda você? A gente não é assim, quando quer a gente vai lá e faz? A gente não luta, a gente não dedica, a gente não trabalha, a gente não se esforça? Quando a gente quer, vai. A questão é, o que tem valor para você e o que você anda querendo? Então, dentro dessa resiliência, dessa resignação que a gente vê claramente no espírito como Estevão, porque ele viveu isso do início ao fim, a gente vai olhar para os outros personagens, mas não sem antes trazer alguns alertas que você já deve ter ouvido aqui, mas como eu não estava presente, eu não quero ser repetitiva, mas bora lá. Uma vez perguntaram para Chico, de todos os livros, qual que você mais gosta? E ele falou, Paulo Estevão. Porque eu imagino que a vibração que ele sentia enquanto estava escrevendo esse livro devia ser qualquer coisa, porque eles levavam ele de vez em quando. Pensa, gente, Chico visitar Estevão. Chico veio Abigail. E foi um canal direto, Paulo, que conectou muitos cristãos como Prisca, Áquila, foi trazendo depoimento daquela galera toda que era resignada, resiliente, obediente, motivada, cheia de vontade. E eles vinham trazendo depoimento, detalhe. Paulo pegava, passava para Emmanuel, Emmanuel pegava, passava para Chico. Foi o maior trabalho literário e de experiência, de pesquisa depois do Pentateuco de Kardec. Olha o tamanho da obra. Olha a significação da obra. Então, realmente, isso tem que ser trabalhado. E se Deus quiser, meus netinhos vão assistir isso no cinema, vão assistir isso em casa, vão levar para a escola para estudar, vão estudar as frases. Uma frase de Paulo dá para estudar um mês. Como, por exemplo, quando ele chega de novo cego, depois que morre, e é decapitado em Roma, e ele chega no plano espiritual cego. E quem vem recebê-lo, Ananias. E ele está calmo, e ele fala, ainda assim é necessário ser fiel a Jesus. Será porque que ele ficou cego de novo? Porque ele fica cego nas portas de Damasco. Essa cegueira é muito perfeita, gente. Essa cegueira tem a ver com a regra que eu falei, que é o que mesmo? Entrar em mim. Sair da primeira, da segunda e da terceira marcha e voltar para mim. Quando fecho os meus olhos, eu perco contato com o mundo. Qual o mundo que eu sinto? O meu.
Qual o mundo que me faz prestar atenção? O meu. Por quê? Porque eu não vejo mais nada. Então, por 3 dias, ao desespero dele, ele não via mais nada e ele não sabia o que ia acontecer. Mas ele reviu tudo que estava na consciência dele. Ele passou em análise tudo o que ele tinha de conhecimento. E, gente, ele não conhecia pouco. Ele não conhecia pouco. Além de ser um cidadão romano e de falar grego, que na época é como o inglês hoje, quem falava grego falava a língua universal. E é por isso que ele é o apóstolo dos gentios. E é por isso que ele leva o evangelho para o mundo. Se não fosse ele, a gente não era cristão. É Emmanuel que fala isso no prefácio. Se não fosse Estevão, não teríamos Paulo. E se não tivéssemos Paulo, não seríamos cristãos. Porque o trabalho desse apóstolo foi justamente atingir todo o Ocidente. E cá embaixo tudo ele fala com clareza. Conhece-se a grandeza de uma alma pelos corações que ela toca. Ao tamanho de Paulo, ao tamanho de Chico, ao tamanho de Emmanuel. Então nós estamos falando de forças muito intensas, de corações com muito sentimento nobre, né? Então a obra em si, ela é um convite para nos aquecer, porque é Jesus antes, durante e depois de Damasco. Acompanhamos a trajetória de Paulo e há de ser diferente conosco, mais fácil, mais difícil, não sabemos, mas o que a gente entende é que será um processo e que Jesus dá o caminho. Agora, se nós vamos ou não seguir o caminho que ele dá, aí é livre-arbítrio. Tem a ver com a vontade e com a resistência que a gente oferece. E tem a ver com aquela frase que Jesus fala para o senador, Publio Lentulus, quando encontra com ele a filha doente, ele fala: está no seu querer, seguir-me agora ou daqui a milênios. Mas não tem o que fazer. O momento é você que escolhe. Agora ou daqui a milênios. Mas um dia estaremos com Jesus, né? E é curioso, porque prestem bem atenção, eu vou tentar trazer rapidinho, mas só para vocês verem o cuidado da espiritualidade para fazer a coisa acontecer. No Antigo Testamento, nós temos cerca de 600 anos em que de 2 em 2 profetas, nós vamos tendo profecias, esclarecimentos, trabalho mediúnico, e os judeus são completamente alimentados. De repente, por 400 anos, tem um silêncio profundo, e não vem profeta praticamente nenhum. O que aconteceu com o povo judeu? Ficou ávido por revelação. Por que as vozes do céu silenciaram? Porque ninguém fala mais nada. De repente, depois desses 400 anos de silêncio, quem nasce? Hilel, considerado o profeta do amor. E o que ele vai dizer? Ele estuda a lei mosaica e ele resume em uma frase: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. É conhecido como o profeta do amor. Ele entendeu que isso era o mais importante. Ele resgata esse ensinamento de Moisés, ok? Quem é o neto desse profeta do amor? Gamaliel, o professor de Paulo de Tarso. Então, olha o tanto que a espiritualidade é cuidadosa. Paulo de Tarso tem a influência de Gamaliel, que era neto do representante da lei, que trouxe justamente a revelação do amor. Mas para Gamaliel aderir ao Cristo foi tranquilo, tanto é que Paulo ficou agitado enquanto soube. Paulo ainda não cedia. E é por isso que no livro a gente vê certamente 7 aguilhões com os quais ele recalcitra. O que são esses aguilhões? Convites para mudar de vida. Quantos será que nós já tivemos? Porque ele teve 7. Ele tem convites, por exemplo, quando Estevão está sendo apedrejado, quando ele vai na casa do caminho pela primeira vez, quando os discípulos são todos presos, quando ele discute com Estevão. Ele tem, por exemplo, Damasco. Então, tem vários momentos na vida dele em que ele podia ter virado a chave e se tornado flexível com relação ao conhecimento e ao ponto de vista que ele tinha. Mas ele era apaixonado pela Torá. Ele não abria mão de que fosse do jeito que ele acreditava. Ele tinha um ponto de vista rígido. E quando nós somos muito rígidos,
nós fazemos as pessoas sofrer e a nós também. Se você é sério e bravo com você, imagina como que você não é com os outros. E você afeta todo mundo em volta. Então, a gente tem muito hábito de falar, falei que a palavra não volta atrás. Mandei que a mandada não tem uma palavra. É essa rigidez que a gente acha que tem valor, né? Nós somos uma sociedade patriarcal. Às vezes o machismo usa dessa força. Falei, está falado e não volta atrás. Isso é rigidez. Mas se eu sentir outra coisa, se eu pensar diferente, qual o problema de falar, me desculpa, eu estava errado. Não é por aí. Perdão. É a minha ignorância, a minha resistência. Retiro o que eu disse, por favor. Então a nossa resistência faz com que a gente sofra, porque a gente não muda de ideia e passa a acreditar naquilo. E acontece comigo justamente porque eu acredito. Isso se chama fé. Se eu sei que vai me fazer bem, vai. Mas se eu puser na cabeça que vai dar tudo errado, vai. Porque eu atraio isso. É imantação energética. É ressonância magnética. E como nós somos espíritos e somos energias, nós manipulamos essas energias universais. Sentimentais, emocionais. E é tão nítido porque tem gente que você vê e quer abraçar. Tem gente que você vê e quer recuar. É um imã que está o tempo todo trabalhando em nós. E tem a ver com flexibilidade e tem a ver com resistência. Porque somos nós quem repudiamos e somos nós quem atraímos. Prestem muita atenção nisso. Porque a resistência é um valor, mas nem sempre. Então, quando é que realmente eu preciso resistir e quando é que realmente eu preciso ceder? É difícil encontrar a razão dessas duas questões, mas isso se chama equilíbrio. Porque a pessoa que só resiste, ela põe todo mundo para sofrer, e a pessoa que é muito flexível, ela não consegue resolver, né? Então nós precisamos aprender a lidar com tudo isso com base no raciocínio que a gente tem. Mas ainda dentro da obra, eu queria trabalhar agora um pouco a questão da persona de Paulo, né? Que é educado por esse professor especial, que se torna um cidadão romano. Era um homem muito inteligente, com ótimas relações, responsável por um número gigantesco da guarda, tinha amigos extremamente influentes, era sábio, um orador exímio, ele tinha um magnetismo, uma facilidade de atrair pessoas, ele convencia, porque ele tinha muita certeza do que ele trazia. Era um sentimento latente, era realmente um vaso escolhido. E muito bem trabalhado. E muito importante nesse imenso trabalho do Cristo. Por isso Jesus tem tanto cuidado com ele e com todos nós. Lembrando que Jesus trabalhou com pescador, com cobrador de impostos, com discípulos que estavam mais preocupados com o dinheiro do que propriamente dito com as palavras. Ele usou pessoas que eram como nós somos. Resistentes, remitentes, questionadores, às vezes com pouca boa vontade, às vezes sofridos, tristes, carentes, exatamente o que somos. Então Jesus conta com pessoas como nós. Ele não chamou ninguém especial. Especial era ele. E ele fez questão de ser comum, porque andou no meio de nós sem chamar nenhuma atenção. O que ele sentia? Amor. Que amor era esse? Até hoje a gente está sustentado por ele. Com toda certeza, muito forte. Então, olhando para essa construção de Paulo, nós vamos entender esse amor por Abigail, que é um amor muito grande, mas infelizmente eles não conseguem ficar juntos, porque ela adoece, ela falece muito jovem ainda, e ali logo perto de morrer, ela lê os livros que Ananias leva para ela e ela realmente se converte. Quando ele percebe que ela está desencarnando e convertida, a dor dele aumenta muito mais. E é aí que ele fica ferozmente dedicado a buscar os cristãos que estavam envolvidos com tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele, porque era muita emoção, ele estava sofrendo verdadeiramente. Então ele vai para Damasco atrás de Ananias. Ele está decidido a encontrá-lo. Quando ele percebe o Cristo, quando ele vê, quando ele tem aquela visão de que Jesus o visita, e ele chama de Jesus de Senhor, o
porque o que ele vê não é comum. Nós não sabemos se esse Senhor é com letra maiúscula ou com letra minúscula, mas ele se rebate, porque a visão do Cristo paralisa ele. E é muito interessante o que ele fala depois. Uma pessoa que comandava todo mundo pergunta para Jesus: o que queres que eu faça? Acabou o comando. Agora eu obedeço. Obediência e resignação. Consentimento do coração. O consentimento da razão. Porque diante do que eu vejo, eu entendo. E foi tão forte a visão que duas coisas me chamam a atenção. Primeiro, que ele fica cego, ou seja, agora eu não posso ver mais nada, porque eu preciso processar o que está acontecendo. E a outra questão, diante do que está acontecendo, como me portar? Porque ele perde o rumo. O que queres que eu faça? Ele renasce. Ele apaga o passado, ele divide as águas, ele nasce de novo. Ele muda a filosofia, porque ele muda a crença. Ele muda no que crê. Então ele começa a viagem interna, o bom combate. Que agora ele tinha que vencer a ele. Não era mais uma questão com o mundo, com os soldados, com Roma. Não era mais uma questão da lei mosaica. Era uma questão com ele, o bom combate. É uma viagem interna, a ré. Ele volta para ele. Por isso apaga tudo. Apaga tudo. E Jesus fala para ele: vá para a pensão, na rua Judas. Você saberá lá o que tem que ser feito. E ele vai. Ele realmente não sabe por quantos dias ficaria ali. Quando Ananias chega e oferece para ajudá-lo, dá o passe. E as escamas caem dos olhos dele. E ele começa então o trabalho de desconstruí-lo. Porque ele está numa região desértica, ao deserto das provações. Olha a solidão, onde tudo do mundo vira esterco. As roupas bonitas, as coroas, as togas, os jantares, os amigos, as tropas, os cavalos de raça viraram esterco, porque está nascendo uma árvore de vida e toda árvore é reconhecida pelo fruto que dá. E agora o fruto era do amor. Virou esterco as coisas do mundo. Esterco. Matéria é matéria e na matéria fica, mas tem sua utilidade. Tudo é útil, porque tudo é de Deus. Então, quando ele começa a desconstruir, ele para onde que ele vai? Para o deserto. Era a região onde ele tinha nascido. Todo mundo ali conhecia ele. Olha a dificuldade em mostrar para todo mundo aqui da cidade que eu mudei. É difícil, né? Você se apresentar para a vizinha da sua mãe, da sua avó, totalmente diferente. Fala: gente, mas eu vi essa menina crescer, essa menina mudou demais, o que está acontecendo? Isso é um absurdo ou não é um absurdo? Ele estava no meio do povo dele, se reconstruindo. E ele vira um tecelão. Por quê? Porque seria total. E por que no deserto? Porque faltaria tudo, era árido, essa construção, ela é seca, ela é séria, ela é real. O que vai sair dali a gente não sabe, mas está sendo construído alguma coisa. Então, o que eu chamo a atenção para a gente estar olhando nesse momento? Quando acontece uma coisa séria com a gente, para. Vai para o seu quarto. Vai para o seu lugar. Entra para dentro de você. Te acolhe. Depois de um luto, de perder um filho, depois de receber uma biópsia positiva, depois de terminar um relacionamento que era importante, depois de lidar com o perda de um emprego, com algo que faz o chão sair, para. A gente vai emendando um problema no outro. E aí a gente fica sobrecarregado porque a gente acha que é forte e acha que quer dar conta. Isso se chama resistência, mas é também uma punição conosco. Nós nos colocamos num lugar de desrespeito. Respeita a sua dor. E olha para ela e pergunta: o que você quer me ensinar? Por que tudo está mudando? Quem perde um filho vive muito isso. Porque tudo que era importante passa a não ser mais. Tudo que era bonito fica meio cinza. A melhor comida é para tirar foto. O baile mais bonito é para os outros irem. Tudo muda e você precisa falar: o que isso está me convidando a fazer?
o que realmente é verdade, o que está acontecendo comigo, por que eu estou sentindo isso que aperta a garganta, que arrocha o peito e parece que vai me explodir. Te escuta, entra, te observa, te acolhe. Ninguém sabe o tamanho dessa dor. Ninguém sabe o que está passando na sua cabeça, porque palavras não alcançam isso. Quem são as palavras para falar o tamanho disso? Tem que sentir, porque aí está vivendo uma saga onde você renasce. Você nunca mais será o mesmo. Você muda. Aí não tem resistência que aguenta, porque você se entrega. Literalmente você se entrega. E aí você vê que tem mesmo alguém te pegando no colo. E dá até para ouvir a Mãe Santíssima falando que tudo passa. E passa. Mas os rastros ficam, e isso edifica a minha alma. Porque isso vira uma viga para alimentar uma casa como essa. É em cima de uma dor dessa que você constrói a tenda. Porque tem que ter alguma coisa forte em você para aguentar o resto. E esses processos nos fazem acreditar de fato que nós somos espíritos. De fato que não estamos sozinhos. De fato que Deus está conosco. Então você passa a ver um mundo diferente. E se a gente não tem esse despertador para a alma, a gente continua o quê? Iludido. Na resistência de que vai dar conta. E aí, depois de uma coisa dessa, você pensa assim, eu tenho que dar conta do quê? Eu não sou daqui. Eu não vou ficar aqui. Eu vou voltar para casa. Nem sei aonde é. Tem alguém cuidando de mim. Nem sei o nome desse alguém. Tem um mentor. Nem sei quem é. Gente, eu não sei de nada. Eu tenho que dar conta do quê? E Lucas Bezerra fala, a cada dia basta o seu mal. Preocupa com hoje. Por isso eu volto na frase do Cristo lá de João. Eu te dou a minha paz. Não vou lá dou como o mundo a dá, mas não temereis. Do que a gente tem medo se a gente é filho de Deus? Se toda dor vai passar. Volta para o ponto de vista onde você entende que tudo é da vida, faz parte. Agora, se eu pego um processo de dor e dou muito valor para ele, o resto perde valor. Eu tenho que pegar o processo de dor e ver o que eu aprendi com ele, porque isso tem mais valor do que ele. Uma dor, isso vem uma psicografia de uma carta muito importante para a minha família. Uma dor num ente querido de uma família muda todo mundo. Um corpo, um coração, um espírito muda todo mundo. Olha o que Estevão fez na cidade. Olha o que Paulo fez no deserto. Muda todo mundo. Aí é que tá, você vai mudar quem? O que você está fechando? Onde você está trabalhando? Onde você está atuando? O que você sente? Está com Cristo? É trabalhador da última hora? Bora para o deserto da vida? Fazer a nossa parte que é pequenininha, mas é muito importante. Porque nós afetamos. E somos afetados. De que forma? Da forma que você confia e dá valor. Então, o que tem valor para você? Pensa bem nisso. Porque onde tiver o seu tesouro, vai estar o seu coração e o seu sentimento. O teu coração simboliza isso. O que você está defendendo na terra? Lembra que você é um espírito. Então, depois que Paulo se desconstrói no deserto e constrói o novo Paulo, que muda de nome, muda de roupa, muda de endereço, muda de crença, muda de Senhor, aí ele não teme mais nada. Aí ele vai para a vida. E ele passa por tantas dificuldades, né? Tem aquela vez em que ele é preso e de repente na cadeia tem uma chuva torrencial que eles acham que é um terremoto, mas não é uma chuva. Todas as celas são abertas. Os presos saem todos e vão para a cela dele. E lá ele está falando de Jesus. Aí os guardas se desesperam e falam, vai fugir todo mundo. E chega lá, está todo mundo quietinho ouvindo ele. Que magnetismo é esse? Que amor é esse? Que as pessoas simplesmente se deixam ficar. Presos que estavam com vontade de fugir há tanto tempo, estão ali para ouvir do amor, ouvir do Senhor.
Porque realmente ficar preso não fazia mais diferença. Tinha que ter alguma coisa que libertasse o coração deles, a mente deles, porque a terra tinha ficado pequena depois de tanto sofrimento. E quando ele apanha tanto e é jogado num monte de lixo, um monte de costela quebrada. Ele é tratado, ele se recupera e ele vai de novo pregar. Quem segurava esse que nasceu em Cristo, que se despertou para o amor, que conheceu Jesus? Aí é que está. Você que já conhece Jesus, está agindo como? Porque quem conhece o Cristo é diferente. Ele dirige diferente. Ele para na faixa de pedestre diferente. Ele vai na padaria diferente. Ele chega na casa espírita diferente. Ele é leve, ele não resiste. Ele não desespera. Ele é sereno. Porque ele quer ser. E ele não quer mais perder esse tesouro encontrado em algum terreno, que ele volta, vende tudo que tem para não perder nunca mais essa alegria que ninguém conhece, só quem sente. Então talvez nós ainda não conheçamos Jesus a fundo, talvez a gente ainda está resistindo a alguma parte, talvez nós ainda estejamos presos nos nossos aguilhões. Paulo foi convidado numa única encarnação por 7 vezes, e nós? Eu acho que nós somos convidados nessa época de transição, nesse mundo de regeneração que está chegando. O convite está chegando para nós todo dia. E o livro veio para aquecer os corações, para tirar o morno das nossas intenções. Nós, nas casas espíritas, precisamos entender que não somos perfeitos. Se nós olhamos no Divaldo Pereira Franco, se nós olhamos no Chico Xavier, Madre Teresa, a gente fala, meu Deus, mas eu sou tão pequeno, tão imperfeito, tão nada. O que eu estou fazendo aqui? Começando a sua construção. E eles estão aqui para mostrar para a gente que dá certo, que é esse mesmo o caminho. E eles estão, inclusive, nos auxiliando. Não tenhamos a presunção de sermos mais do que somos. Somos o que somos. Mas se Jesus nos ama desse jeito, por que a gente não pode ser? Por que a gente tem que ser melhor para a gente se valorizar, para a gente se respeitar? Por que a gente não pode olhar para a gente como nós efetivamente somos e falar, graças a Deus? Porque quando Paulo vira para Jesus e foram 3 vezes, Senhor, eu tenho um espinho na carne, tira ele. Ninguém sabe até hoje que espinho era esse. Mas você tem um espinho na carne. Eu também tenho. Você tem. Todos nós temos espinhos na carne. E é esse espinho que está sempre lembrando com a gente, acorda, não dorme, ainda está aqui. Sabe o que Jesus responde para ele? A minha graça te basta. O espinho era essencial para que ele não se esquecesse da missão. O espinho era essencial para que ele não deixasse de batalhar, de evoluir, de iluminar e conhecer a si mesmos. E a graça do Cristo é tão grande que realmente ela nos basta. Porque, gente, a gente passa por coisa na vida que a gente fala assim, eu não vou dar conta. Não vou dar conta. E quando você vê, passa uma semana, passa um mês, passa um ano, passa 10 anos e você fala, não foi do jeito que eu queria, mas passou, então eu dei conta. O que te sustentou? A graça de Deus. A graça de Deus. E quando tiver uma ovelha perdida, eu volto a buscar. Ele não tira os olhos de nós. Ele não esquece nenhum. Ele não abre mão, porque Ele ama a gente. Ainda não chegou nesse ponto. A gente não sabe do que se trata isso, mas Ele ama. Gente, há 4,5 bilhões de anos, Jesus estava sendo convidado para construir a terra. Construir a terra. Por que ele estava recebendo o convite? Porque ele era um espírito perfeito, crístico e por isso mesmo co-criador. E o espírito que é co-criador, ele trabalha com Deus e passa a criar e a tomar conta do que cria. Incumbências, missões gigantescas. Os mundos em que Jesus passou e foi burilado e foi construído, virou com ele estelar. Não existe mais. O nosso irmão mais velho é um sol magnífico, forjado pelo universo, no mais puro amor, no trabalho mais sério que existe. Por isso que quando Paulo adentra o deserto,
e desesperado, porque perdeu tudo, ele faz uma prece e ele faz 4 perguntas para Abigail. Nas 4 perguntas que ele faz, que vocês devem ter ouvido hoje à tarde, ela responde: ama, trabalha, espera, perdoa. É o roteiro para a gente dar conta da prova e da expiação. Ama. O que é amar para nós? É a consciência que inclui. Não é anel de brilhante, não é carro novo, não é vestido chique, não é sorrisinho, não é palavra bonita. É a consciência que inclui. Esse irmão doente está incluso. Esse irmão errado está incluso. Um grande problema faz parte. Inclui. Não manda nada para fora. Tudo é nosso. Tudo é para nós. A gente está aqui se construindo. Tudo é material de construção. Amor é consciência que inclui a formiga, a planta, o trovão, a dificuldade, o remédio. Inclui. Faz parte. Ama. E ele amou. Ah, mas ele amou não. Ele ama. Ele aprendeu a amar e nunca mais saiu disso. Trabalha. Quem somos nós sem a força do trabalho? Tudo na natureza trabalha. Ó, o sol está indo embora, mas amanhã ele volta. E a gente vai reclamar que está calor, mas ele não vai ouvir a nossa reclamação, porque ele ouve a vontade de Deus e ele vai iluminar o dia. E ele vai aquecer as árvores, e ele vai aquecer as plantas. Porque ele não quer saber se a gente está achando bom ou ruim, mas ele cumpre com a missão dele, porque ele ouve a vontade de Deus, que é maior a tudo. A árvore. A gente reclama da jabuticaba que está pequena, da manga que está bichada, mas ela não escuta, ela continua dando fruta. Porque essa é a missão dela. E ela também obedece à vontade de Deus. Se a natureza trabalha e não tem raciocínio, quem somos nós com raciocínio para não trabalhar? Por que a gente está querendo folga? Agora, depois do trabalho feito, espera. Porque a energia que vocês estão recebendo hoje à tarde, nesse trabalho de estudar o livro, vai acompanhar vocês ao longo da semana. Olha, Paulo encontrou Jesus nas portas de Damasco e nunca mais ele perdeu aquela vibração. Quando eu era adolescente, meus pais me mandavam para os encontros de jovens das igrejas católicas, eu ficava elétrica 15 dias. Aí quando eu ia, a minha bateria ia arriando, né? Aí tinha outro encontro. Aí tinha reunião. Agora, Paulo, depois de Damasco, pá, bateria nunca mais arriou. Está até hoje carregada. Ele ficava, quebra a costela, faz mal não. E vamos trabalhar, e vai dar certo, e vamos mandar carta. Tanto é que ele chega no plano espiritual, e aí ele é convidado, né? Abigail, Estevão, todo mundo ali recepcionando ele. Sabe o que ele fala? Eu quero voltar em cada igreja fundada para fazer uma prece. Trabalho. Gente, o trabalho é a coisa mais bonita do mundo. Eu escuto a minha mãe todo dia falar que não me falte saúde e força nos braços e nas pernas. Porque eu quero trabalhar até o último instante. É bom demais trabalhar. É bom demais ser útil. E quem não trabalha, dá trabalho. Tudo que a gente toca, a gente transforma. Aí, ela estava agitada. Ele tocou. Acalmou. Trabalho de pacificação. Está proporcionando aquele corpo infantil tão pequenininho, descanso. Tudo é trabalho. Joana de Ângeles deixa isso muito claro. Toda atividade útil é trabalho. Bora trabalhar. Agora, trabalhou? Espera. O resultado vem. Planta uma flor? Espera. Ela vai nascer. E tem ainda o outro esperar, que é da esperança. Se você fez a sua parte, espera. Tem esperança. Você vai ver o que você fez. Essa esperança, ela é linda, porque quando Paulo chega de lá, todo mundo que tinha ouvido ele, que tinha sentido o amor dele por Jesus, estava esperando ele. Pensa. Isso sim é que é viver. E eu acho que a maior revelação que a gente sente é quando a gente morre e chega do lado de lá e vê que está mais vivo do que nunca. Mas se você fez bem, se você realmente trabalhou, gente, deve ser um sentimento tão completo, tão profundo, tão intenso. Oh meu Deus, um dia todos nós vamos viver isso. O outro verbo, já falei, do ama, que é a inclusão, do trabalha, que é a atuação no bem, e do espera, que é também do verbo esperançar. E o último, perdoa. Será por que esse ficou por fim?
Porque não é fácil. Porque talvez a gente tenha que passar por todos os outros verbos, por todas as outras ações, para a gente chegar ao ponto de nos perdoar. É difícil perdoar o outro porque é difícil perdoar a nós. É difícil ceder para o outro porque nós não cedemos nem em cima do que a gente queria, porque a gente fala assim, eu podia ter feito melhor, eu podia ter estudado mais, eu podia ter trabalhado mais, eu podia ter calado a boca, e a gente não se perdoa. O perdão tem questões complicadas porque você se algema no ato, você se algema no fato, e você não sai mais dali. Toda hora você fica lembrando. Aconteceu aquele episódio, você não vai, você não segue a vida, você está presa ali. Você não foi, você ficou, você se algemou. Então o perdão te trava, te entrava. É a maior resistência que nós podemos oferecer quando a gente se atrela ao que nos faz sofrer. Então o perdão liberta a nós. E outra coisa, alguém te fez sofrer, depende do valor que você dá para isso. Quanto mais valor você der para isso, mais difícil será de perdoar. O que você está dando valor é um mal feito. E você não está mudando o ponto de vista. Ele é humano, que nem eu sou. Eu erro, porque ele não pode errar. Eu não sei as intenções. De repente ele não queria ter feito isso. De repente ele não queria ter falado isso. Então, quando eu julgo e condeno, eu estou junto, eu paro ali e aquilo toma conta da minha vida. Porque sou eu quem sustenta essa energia de dar valor a algo que me faz sofrer. Então eu quero ficar nesse lugar de quem sofre. Ou seja, na minha resistência eu escolho ser vítima. E qual o papel da vítima? Sofrer. Então eu quero sofrer. Eu escolho ficar aqui. Eu vou resistir. Eu não vou perdoar, porque aquela pessoa me faz sofrer. Não é assim. Eu pego o que aquela pessoa fez, supervalorizo, não enxergo o lado humano de construção que a doutrina espírita tanto me pede, que aqui não tem ninguém perfeito, todo mundo vai errar, e eu uso disso para condenar aquela pessoa. Se eu condeno alguém, eu sou vítima. Sou eu quem crio isso. Eu falo um pouco rápido, eu vou no livro, eu venho para a vida. Eu gostaria de saber se vocês querem fazer alguma pergunta, se vocês querem contribuir de algum modo, afinal de contas, vocês estudaram muito mais do que eu na tarde de hoje. Eu estou disposta a ouvir e a gente conversar, fiquem à vontade. Alguma observação? Estão extasiados com o livro Como Todos Ficam? Com o exemplo de Estevão, de Paulo, de Abigail, de Ananias. Não é linda a obra? Mas muito mais do que linda, é um roteiro para a nossa evolução. É uma receita para o nosso processo de crescimento. Meus irmãos, eu fico encantada com a transformação que Paulo e Madalena fizeram numa única encarnação. Ele teve professor, ele teve cuidado, ele teve assessoria. Madalena não. Talvez a transformação dela tenha sido ainda maior, porque o preconceito que ela viveu e o despreparo que ela sofreu realmente eram intensos. Mas são almas que a gente tem que olhar, sentir e espelhar, porque ser melhor a cada novo dia não é fácil. Aliás, se está fácil, está errado. Isso é que nem academia. Se você está lá assim, ó, não sente nada, nada dói, você vai ficar lá 5 anos. Aí o personal chega, vai estar satisfeito, não mudou nada. Tudo igual. Aí você vê, tudo igual. Sente, não, tudo igual. Está tudo errado então. Aí o personal fala assim para você, aumenta o peso, encaixa o abdômen, abre o peito. A hora de fazer força, respira. A hora de diminuir a força, expira. Aí você fala, não dou conta, tá muito difícil. Aí você fala, agora o exercício está certo. Assim é a vida. Se está fácil, está errado, porque a porta está larga. A porta é estreita. Você está no lugar errado, na porta errada. Ser um espírito de luz requer trabalho, amor, perdão, dedicação. Busquemos essa porta estreita. Todo mundo que passou por ela está muito feliz hoje.
Não temos atalho para esse processo. Realmente seguir Jesus é um ato de amor, é um ato de trabalho, mas é uma escolha da nossa pouca e boa vontade. Que esse mestre amoroso, que todos os anjos, que todos os pilares de sustentação da humanidade possam ser conosco. Que a nossa terra seja iluminada, especialmente nesse momento de transição em que caminhamos para o mundo de regeneração. Pedimos a espiritualidade e a essa energia que acompanha a Estevão, a Abigail e a Paulo de Tarso, que vocês possam olhar para o Brasil, essa pátria do mundo, esse coração do Evangelho, que é um roteiro de luz para a programação da evolução de qualquer espírito. Abençoe-nos. Que toda a estrutura, que todo o amparo dos anjos e arcanjos que servem o Cristo possam estar com os nossos governantes, sejam eles quem forem. Que o Senado inteiro veja que essa terra é uma das mais lindas do mundo, que nós somos um povo dócil, cheio de sentimentos nobres, que as nossas fontes são mais doces, que as nossas florestas são mais verdes, que os nossos bichos são tão lindos. O Brasil é tão abençoado, é tão especial. Aqui tudo que se planta dá. E seremos sim, para o mundo todo, sementes de amor. Regaremos com os nossos corações. Levaremos a nossa fé. E que Jesus seja conosco, como foi ontem, é hoje e nunca deixará de ser. Que assim